Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Se hoje você tem desistido dos seus sonhos, se hoje você tem recuado, abandonado os seus sonhos, essa jornada é para você, porque Deus está interessado em mostrar para você que não vale a pena desistir. Vale a pena persistir. E ao persistir, a gente só sai ganhando. Porque Deus é maravilhoso. Ele é capaz de nos sustentar, nos tomar pela sua mão direita e nos levar ao porto seguro da Canaã Celestial ou rumo ao porto seguro do sucesso, da prosperidade, das conquistas, das vitórias. Mas a gente precisa ser mais resilientes, não desistir tão fácil, não se prostrar muito facilmente, e se fracassar, se cair, levante, diga para Deus: eu fracassei, mas eu quero continuar. Porque eu sempre digo, meus queridos, Deus não está interessado nos teus fracassos, Deus não está interessado nos teus erros, Deus não está interessado nas tuas fraquezas, nem no teu fracasso, nas tuas derrotas. Deus não está interessado nisso, não. Agora, Ele espera que você e eu tomemos a séria decisão: eu vou prosseguir. Deus não vai nos tirar daqui. E talvez o próprio Deus te leve para o deserto. Na jornada 2022 nós trabalhamos bastante isso. O Espírito Santo levou muita gente para o deserto. Não para condenar, mas levou justamente para que a pessoa tivesse uma experiência real com Deus. Obrigado pelos likes. Obrigado pelos compartilhamentos. Continue compartilhando minhas mensagens. Obrigado pela inscrição no canal. O aumento do nosso canal é bem pouquinho, mas louvado seja Deus por 2 ou 3 que cada dia vai se inscrevendo no canal, cada mês vai se inscrevendo no canal. Então continue compartilhando. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se você não se esqueça sempre de assistir a mensagem até o final e deixar o like, deixar o joinha, seja para cima ou para baixo, não importa. Deixe o comentário no vídeo também para que a gente possa analisar direitinho, quem sabe dar uma resposta para você, tirar suas dúvidas. Participe do canal, deixando o joinha, compartilhando, se inscrevendo e comentando, para que esse canal continue crescendo para a honra e glória de Deus e do Espírito Santo. Deus é contigo. Orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar.
explicar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Ou melhor, eis-nos aqui. E já disse mais de uma vez, Senhor, é muito bom estar aqui. É gostoso estar aqui. E é propício a gente estar aqui, neste lugar, ouvindo a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos aprender, inclusive, a ouvir a Tua voz. Porque se a gente ler a experiência do Teu povo no passado, muitos fracassaram porque não ouviram a voz do Senhor. Nós queremos então ouvir a Tua voz. Fala conosco. Diante de tantas vozes neste mundo, queremos distinguir a Tua voz. Jesus Cristo disse em João capítulo 10, que as ovelhas do aprisco conhecem a voz do pastor. E elas não são enganadas por outras vozes, porque elas sabem que é a voz do pastor. Quando ela ouve a voz do lobo, elas não dão atenção. Pai, ajude-nos a desviar os nossos ouvidos das coisas terrenas, pequenas, insignificantes desta terra, para alçarmos os ouvidos para dar ouvidos, para ouvir a Tua voz. O livro do Apocalipse, o Senhor termina cada carta pedindo que aqueles que têm ouvido ouçam o que o Espírito Santo quer falar. Então, Pai, ajude-nos e habilita-nos a ouvir a Tua voz. Dá-nos um coração puro, uma mente limpa, perdoe todos os nossos pecados,
cure-nos das nossas enfermidades físicas, emocionais, sociais e intelectuais. Que a mão do nosso Deus traga também provimento de todas as nossas necessidades. Fica conosco, fala conosco. Nós te adoramos, agradecidos no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, na última mensagem, eu comentei com vocês que eu iria trabalhar o capítulo 3 de Hebreus, o versículo 7 do capítulo 3. Então abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, versículo 7. É um versículo só, mas acredite, a mensagem é muito rica. Quem sabe você já tenha lido esse texto várias vezes, mas nunca parou nesse texto para analisar, conjecturar, esmiuçar e também questionar a Deus justamente nesse texto. Leia comigo. De novo, no versículo 7 está escrito: assim, pois, como diz o Espírito Santo. Ora, muita gente que afirma que o Espírito Santo é uma energia, então uma energia não pode ter boca. Uma energia não pode ter voz, muito menos falar. E Paulo está dizendo aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 7, que o Espírito Santo falou. Ora, só pessoas falam, animais não falam. Embora existam hoje as fábulas, né? O mundo está rico de fábulas. E interessante é que hoje a gente prefere acreditar nas fábulas do que acreditar na palavra de Deus. E ainda pior é dizer que a Bíblia é uma fábula. Essa é terrível. Infelizmente, como disse o Papa João Paulo II, ele disse que a Bíblia é uma história da carochinha. E Bento XVI disse que a Bíblia está caduca, ultrapassada, precisando ser atualizada. Ora, para a gente atualizar algo que é caduco, na verdade a gente não precisa nem atualizar, a gente precisa substituir. E o desejo da filosofia e dos estudiosos, dos cientistas modernos, dos grandes pesquisadores, historiadores, filósofos, sociólogos, cientistas, antropólogos, especialmente a teologia da libertação, a ideia que nasceu no século XIX é que a Bíblia precisa ser substituída por algo mais moderno. Por isso que existe hoje congregações do mundo cristão dizendo que a Bíblia, a revelação da Bíblia não é superior à revelação do mistério, ou a revelação pessoal, aquela que eu recebo através de um sonho ou de uma visão que Deus fala comigo. Então a Bíblia se submete à minha revelação, e eu não me submeto à revelação da Bíblia. Que coisa absurda. Jeremias e Ezequiel e o livro de Números, especialmente o livro de Números, no capítulo 12, Deus diz: se houver algum profeta no meio de vocês, eu me darei a ele conhecer. E Paulo vai dizer que a gente deve medir todas as coisas pela palavra de Deus. Cuidado para que você hoje não esteja substituindo a revelação pela inspiração ou, quem sabe aí, pela inscrição ou pelos escritos dos homens modernos aí, que colocam a Bíblia lá embaixo. E eu já disse no começo dessa jornada que a Bíblia é o livro mais amado, mas também é o livro mais odiado. Como é que pode, Renivaldo, um livro ser tão amado e ser tão odiado? Ora, nós temos quase 8 bilhões de pessoas, 7,83 bilhões de pessoas no mundo. O mundo cristão está aí com, digamos, 3 bilhões. Alguns falam de 2,8 bilhões
de habitantes, ou de cristãos no mundo. Quase 3 bilhões. Mas vamos arredondar para 3 bilhões. Então, dentro do cristianismo, nós temos aqueles que hoje querem mudar a Bíblia, porque a Bíblia não se encaixa dentro da minha filosofia, do meu estilo de vida atual. Eu quero comer o que eu quiser, eu quero beber o que eu quiser, eu quero vestir o que eu quiser, eu quero falar o que eu quiser. E a Bíblia, ela é um professor, é um instrutor, é um guia, é um manual de Deus para moldar toda a nossa linguagem, todo o nosso comportamento, toda a nossa indumentária, nossa estética, nossa ética. Então a Bíblia é o guia de Deus para modificar a gente. Então, se eu não aceitar ser mudado por Deus, lógico, como é que Deus vai fazer mudança em mim se eu não quero? Deus jamais vai fazer o que você não quer. Deus respeita seu direito de escolha. Se você diz não para Deus, é não. E Deus não força a porta. Apocalipse 3:20, né? Eu estou à porta e bato. Se você abrir, é você que tem a chave e a chave está por dentro, Deus não vai arrebentar a maçaneta, nem a fechadura, para poder entrar. Você tem que abrir voluntariamente a porta, e então se Deus entra, aí ele vai fazer mudança. Ele diz que vai oferecer a você um banquete, você vai se alimentar com ele, e ele vai se alimentar conosco. Renivaldo, Deus se alimentar, é o que ele disse, cearei com ele e ele comigo. Leia comigo, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Deus é um Deus que ele prefere trabalhar dessa maneira. Ele prefere agir voluntariamente e espera que você o aceite voluntariamente. Deus não força nada. Olha o que está escrito, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ora, Deus está batendo na porta, ele está do lado de fora, ele não pode bater do lado de dentro. Agora, quem está do lado de dentro sou eu. E aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, opa, o texto acrescenta uma informação aqui. Primeiro, antes de você abrir a porta, você tem que ouvir a voz de Deus. E distinguir se é Deus mesmo que está falando com você. E nesse mundo que a gente está vivendo, aí a Bíblia vai dizer, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo proclamou a voz de Deus, proclamou o recado de Deus, proclamou a mensagem de Deus. Ele é um ser pessoal, inteiro. Ele não é humano, por favor, só Jesus Cristo é humano. Tá? Dentro da divindade, somente Jesus Cristo tem todos os atributos da divindade, porque ele é Deus, e ele também tem toda a natureza humana, não a natureza do pecado. Eu já disse nessa jornada que nós temos duas naturezas, né? A natureza espiritual e a natureza carnal. Dentro da natureza espiritual, o Espírito Santo age em nós para nos tornar cada vez mais semelhante a Deus. Dentro da natureza humana, Satanás trabalha para cada vez mais nos distanciar do caráter e da personalidade de Deus. Então há duas forças trabalhando aí. Satanás trabalha de um lado, Deus trabalha do outro. Observe que o texto de Apocalipse, aqui há um livre-arbítrio. Satanás, quando ele quer arrebentar com você, ele vai lá e arrebenta a porta mesmo e entra. Lembra que 1 Pedro, capítulo 5, leia comigo. 1 Pedro, capítulo 5, eu vou voltar para Apocalipse, tá bem? Aí você está em Apocalipse, você volta umas 2 páginas aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim, olha. Não quero desmarcar o Apocalipse, então deixa eu marcar. Que a gente vai voltar lá para o Apocalipse. E depois nós vamos voltar para Hebreus, né? A mensagem está em Hebreus. Mas eu quero que você compreenda toda a mensagem de hoje. E a mensagem está centralizada em Hebreus 3, conectada, né? Corroborada com o Apocalipse 3. Leia comigo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios,
Vigiem, pois o diabo, adversário de vocês, a palavra adversário também pode ser inimigo, inimigo de vocês, anda ao redor de vocês, rugindo, bramando como um leão, procurando uma maneira de devorar você ou de destruir você. Então esse é Satanás. E ele age justamente em cima da minha natureza humana, me levando a negar, rejeitar a vontade de Deus, a natureza espiritual, para que eu me torne cada vez mais diferente, dissemelhante de Deus. Totalmente diferente de Deus. E aí dentro dessa natureza humana, aí vem a cobiça, vem a inveja, vem o ciúme, vem o ódio, vem as intrigas, vem os adultérios, as prostituições, fornicações e todos os pecados que a natureza humana quer ser alimentada para você fazer a vontade da carne. Eu preciso fazer a vontade da carne. Então, se eu quero fazer a vontade da carne, então eu vou buscar todas essas concupiscências, todos esses malefícios, eu vou introduzir no meu caráter e aí eu vou praticar isso aí. Veja que essas coisas em si, elas não são pecados. Pecado é você se separar de Deus. Quando eu estou separado de Deus, que eu não busco ser semelhante ao caráter de Deus, então aí vem Satanás e coloca essas coisas como, digamos assim, um recheio ou uma sobremesa, né? Para que eu me alimente dessas coisas e aí a minha vida fica cheia do mal. E agora eu deixo de ser filho de Deus. E eu não consigo mais ouvir o que diz Hebreus capítulo 3. Leia comigo. Não, vamos terminar de ler Apocalipse. Vamos terminar de ler Apocalipse e a gente volta para Hebreus. Capítulo 3 termina dizendo, olha, eis que estou à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, olha que coisa linda. Se alguém, isso que significa que Deus está falando. Significa que Deus não desistiu de você. Significa que Deus ainda quer falar com você. Mas aqui há um porém, há um problema. E qual é o problema? O problema é que eu posso estar com os ouvidos tão embotados, tão cheios, tão entupidos de coisas deste mundo, de falsos ensinos, tradições, costumes, hábitos, pecados. O meu ouvido está tão lotado, mas tão entupido, que eu não consigo ouvir a voz de Deus. Ora, como que eu poderia abrir a porta para Deus se eu não consigo ouvir a sua voz? Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Como que eu vou atender a voz de Deus? Como que eu vou abrir essa porta para Deus entrar e me oferecer um banquete, se eu não consigo mais ouvir a sua voz? E a mesma coisa é acerca do Espírito Santo em Hebreus. Voltemos para Hebreus 3. Observe Hebreus 3, versículo 7. Paulo está dizendo, o Espírito Santo falou. E essa expressão falou, ele não falou para amanhã, nem para ontem, nem para depois de amanhã, nem para daqui a 10 anos. Diz o texto, hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando. Apocalipse 3 diz que Deus está na porta batendo. E Hebreus 3 diz que o Espírito Santo bate, o Espírito Santo fala. E você tem duas condições. Observe aí que o texto é muito claro. Deus bate e a primeira opção, você precisa ouvir. A segunda, você precisa atender em Hebreus, e lá em Apocalipse você precisa abrir. Você não tem que abrir. Essa ideia de que, se Deus falou, eu tenho que fazer. Não. Deus fala e Ele dá a você a condição
de escolher ouvir ou não ouvir, abrir ou não abrir. E hoje, infelizmente, eu vou fazer uma pergunta para você. No meio de tanta multidão falando aí, quanta gente hoje está falando, não é? Hoje você pode assistir sermão no YouTube das 6 da manhã até a meia-noite, ou até às 6 da manhã do outro dia. Do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro, você pode ficar 24 horas só assistindo mensagens no YouTube. Isso eu não falo nem em outras plataformas, Facebook, Instagram, e tantas outras formas que tem, né? TikTok, e lá vai. Você hoje tem muitas opções. E diante de todas essas vozes, você sabe distinguir qual é a voz de Deus? Porque Deus não mente. Então, as vozes que você pode estar ouvindo por aí, pode não ser a voz de Deus. Se você lembrar da penúltima mensagem, eu falei que sexo só dentro do casamento. Mas pode ser que um pastor A, um pastor B, até um líder religioso bem afamado aí, diga para você que não tem nada demais. Aliás, outro dia eu estava conversando com uma jovem e ela disse que o pastor dela estava incentivando-a a se separar do seu marido, porque o marido não seguia o caminho da esposa, ou seja, ele não era crente como ela, né, nem seguia a igreja dela. Então aquele pastor disse que ela deveria se separar dele para Deus dar para ela um marido crente. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 7 que se a mulher... É Romanos ou é Coríntios? Se a mulher quiser se separar do marido, porque ela é crente e ele não, ela tem que conversar com o marido. Por quê? Pode ser que o marido aceite morar com a esposa crente. Se ele não aceitar morar com ela porque ela se tornou uma cristã, aí ela está livre para se separar dele. Porque é essa a orientação da Bíblia. Mas não é aleatório, não é para que eu chegue para o meu pastor e diga, o que eu vou fazer? E o pastor diga, não, separe desse marido que Deus vai te dar outro. Não, primeiro você tem que tentar viver em harmonia com o seu marido, que não é crente, e depois, se ele não consentir, se ele começar a reclamar ou a bater em você, eu conheci algumas mulheres, que eu já fui evangelista, conheci algumas mulheres que, quando elas começaram a frequentar a igreja, os seus maridos batiam nelas. Toda vez que elas chegavam da igreja, apanhavam. Mas elas não desistiram, algumas se batizaram e depois, pela graça de Deus, tivemos o privilégio de batizar os esposos. Você já pensou se ela tivesse desistido? Então, cuidado, que voz você está ouvindo? E eu volto à pergunta, você tem ouvido a voz de Deus? E diante desse ouvir a voz de Deus, qual é a sua atitude? O livro de Hebreus fala que o Espírito Santo falou e diz, se hoje você, a expressão é hoje, né? Não existe amanhã para nós, existe só o hoje. A gente precisa aprender a conviver com esse hoje, porque o hoje é que nos interessa, o hoje é o que realmente importa para a gente. E essa expressão hoje não significa o agora que a gente está vivendo, esse momento. Por exemplo, hoje é 29 de abril. A Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando do hoje no sentido do momento em que você está vivendo. E o hoje pode significar o 29 de abril, mas o que, na verdade, a Bíblia está dizendo é no presente, no teu presente. Porque o verbo se conjuga em 3 tempos, né? Pretérito, o que passou, a gente não pode mudar o passado. Presente, o presente se divide em 3 partes também, não é? Presente do indicativo,
futuro do presente e pretérito do presente. Mas vamos ficar com o presente simples. É uma ação que eu comecei e quero concluir. Isso é o presente. O futuro é uma ação planejada, mas não realizada. Pode se tornar um presente. Toda ação é presente. Porque pretérito é o que passou, então já foi feito. Não se pode mudar o que foi feito. Não se pode mudar o que já está acabado. O que já está concluído. O que já está fechado não pode ser aberto. Agora, o futuro é planejamento. E planejamento é algo que pode acontecer ou não. Talvez eu e você tenhamos muita dificuldade porque a gente está sempre planejando para depois. Lembra da última mensagem, né, que eu falei da negligência? Hebreus capítulo 2. Não negligencie a tua salvação. Então, por que eu vou fazer hoje? Inclusive existe uma filosofia, nunca faça hoje o que você pode deixar para amanhã. É terrível, é destruidora essa filosofia. Isso chama-se procrastinação, negligência. Ou seja, eu preciso fazer mudanças radicais em minha vida, mas aí eu vou deixando para depois. Ou seja, chegará um momento em que eu não tenho mais força para fazer essa mudança. Ou seja, eu não vou ter mais apoio, porque eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito Santo. É preciso tomar muito cuidado, porque eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Então essa é a primeira atitude. Eu preciso parar para ouvir e distinguir a voz. A segunda atitude, tanto em Hebreus quanto em Apocalipse, é agir. É tomar posição. É fazer a escolha. Em Apocalipse, a escolha a ação é abrir a porta ou não abrir a porta. Eu posso manter a porta fechada. Não quero Deus na minha vida. Não quero as instruções de Deus, não quero os ensinos de Deus, não quero o caminho de Deus, não quero Deus como parte da minha história. É um direito seu. Leia comigo. Você está com dúvida? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes é um livro de Salomão e está aí depois do livro de Provérbios, tá bem? Você acha Provérbios e na sequência você acha Eclesiastes, capítulo 11. Algumas versões pode até chamar Cântico dos Cânticos, tá? Mas na verdade na minha está escrito Eclesiastes, capítulo 11. Leia comigo, se eu não estou enganado, versículos 8 a 10. Vamos lá. Está escrito assim, ó. Quem abre uma cova, veja que aqui é a ação, o fato de abrir alguma coisa, né, vai cair nela. Quem rompe um muro, corre o risco de ser ferido por ele. E quem mexe com a cobra, vai com certeza ser mordido por ela. Verso 9. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. O que racha a lenha, expõe-se ao perigo do machado. Verso 10. Se o ferro está embotado, se não... eu estou lendo o capítulo 10, é capítulo 11, desculpe. Capítulo 11, versículo 8. Ainda que o homem viva muitos anos... Eclesiastes capítulo 11, versículo 8 diz assim: ainda que o homem viva muitos anos e regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. E o que sucede depois disto, ou durante essas coisas, é tudo vaidade. Observe que a expressão aqui, o homem deve lembrar-se que ele pode viver até 1000 anos. Ele chega a dizer isso em outro texto aí, né? Que ainda que o homem viva 1000 anos, mas se ele não for feliz no seu hoje,
naquilo, nas suas realizações, então ele não viveu. Ele é pior do que um aborto, ele chega a dizer. Então eu só tenho hoje, o meu agora, o meu presente. E no meu presente Deus está falando. No meu presente Deus está agindo para me salvar, para me resgatar, para me dar a vida eterna. O Espírito Santo também está falando. O Espírito Santo também está trabalhando, está agindo para me alcançar. Eu não posso duvidar e nem posso conjecturar, tá certo? Mas eu posso simplesmente dizer, né, lógico, isso aí é uma afirmação minha, que o texto de Hebreus 3 e o texto de Apocalipse 3, o Deus que está se referindo lá pode ser o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Então, quem é Deus que está batendo na porta? Deus o Pai. Quem é que está batendo na porta? Jesus Cristo. Quem é que está batendo na porta? O Espírito Santo. Se você ler Apocalipse capítulo 22, versículo 17... o Espírito Santo e a noiva falam. E quem ouvir, diga, vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então o Espírito Santo está falando. Deus está falando. Jesus Cristo está falando. Então a divindade está falando. Agora eu preciso, nesses dias, parar e aprender a ouvir e distinguir a voz de Deus das outras vozes. Porque Provérbios capítulo 14, verso 23 diz que, ou é verso 16, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Infelizmente existem muitas vozes. 1 Coríntios capítulo 12 e 14, Paulo diz que no mundo há muitas vozes. E a gente precisa aprender a distinguir e separar essas vozes. Qual é a voz de Deus? Quando Elias estava na caverna, 1 Reis capítulo 20, você vai encontrar essa história, diz que ele ouviu uma voz. Era um trovão, um relâmpago, um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Ele ouviu a voz de um furacão, um vento forte, uma tempestade. Mas Deus não estava na tempestade. E depois que ele faz a descrição de 3 coisas da natureza, aí ele diz, houve um cício. Ou seja, houve um murmúrio, uma brisa suave. E depois da brisa, diz o texto, depois da brisa, ele diz, eu ouvi a voz do Senhor. Não era a voz da brisa que ele estava ouvindo. Ele estava ouvindo depois que passou aquele cício, aquela voz suave, aquela brisa suave. Agora, no silêncio depois da brisa, veja que a tempestade causa um grande barulho, os trovões, os relâmpagos, o furacão, né? Um vento forte, impetuoso, causa muito barulho. A gente não consegue ouvir voz de nada no meio do barulho. Agora, quando as vozes se calam, no silêncio, nós conseguimos distinguir e aprendemos a ouvir a voz de Deus. Sabe, eu fico abismado até como hoje as pessoas falam, e a gente não consegue, digamos assim, perceber nessas falas ou nessas falácias a voz de Deus. Todo aquele, diz a Bíblia, que diz que você não precisa de Deus, que você pode vencer sozinho, que você é capaz, que a força está dentro de você, que você precisa olhar para dentro, que você precisa se interiorizar, você precisa achar o poder que está em você. Então essas vozes, na verdade, elas estão fazendo tanto barulho, mas tanto barulho, que se a gente para ouvir essas vozes, a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. E pode ser que muita gente esteja até no púlpito do cristianismo,
pregando coisas, pregando mandamentos, pregando ensinos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então não é a voz de Deus, não é a palavra de Deus. Então se você dá ouvidos a essas vozes, você vai embotando os seus ouvidos. Paulo vai dizer, deixa eu terminar de ler o texto aqui de Eclesiastes, capítulo 9, 11, versículo 10, agora 9, 10 e 10, diz assim, olha: alegre-se, jovem, na sua juventude, e recreie-se o seu coração nos dias da sua mocidade. Ande por todos os caminhos que agradam os seus olhos e que satisfazem o teu coração. Porém, você tem que ter uma certeza. Você vai ser julgado por Deus, por todas as suas escolhas, por todas as suas ações. Então, quando eu ouço a voz de Deus, eu tenho duas premissas, eu tenho duas atitudes, eu tenho duas escolhas. Primeiro, ouvir a voz de Deus, ou dar ouvidos à voz de Deus, perceber se é Deus que está falando. E a segunda é, ou eu abro a porta, ou eu não abro. Isso é livre escolha. Isso é livre-arbítrio. Satanás, ele vai chegar e vai tentar arrebentar a porta. Não sei se você já leu a história dos 3 porquinhos, né? Quem não conhece a história do lobo e os 3 porquinhos? É uma fábula, né? O primeiro porquinho constrói uma casa de areia, o segundo porquinho constrói uma casa de palha, o terceiro constrói uma casa de tijolos. Aí vem o lobo, sopra na casa na casa do primeiro lobo, né? E aí derruba a casa e come o porquinho. Vem o lobo e derruba a segunda casa, né? A casa de palha. E aí o porquinho é comido pelo lobo. Mas aí a história diz que o primeiro porquinho fugiu para a casa do porquinho que estava mais perto dele, que era a casa de palha. Quando o lobo chegou na casa de palha, os porquinhos fugiram para a casa de tijolos. E aí o lobo não conseguiu entrar na casa de tijolos. Embora ele gritasse, embora ele tentasse derrubar, tentasse entrar pela chaminé, ele não conseguiu derrubar e nem fazer qualquer dano aos porquinhos, porque eles estavam protegidos pela casa de tijolos. Meus queridos, embora isto seja uma fábula, saiba que Satanás está interessado em você. E hoje, Satanás só tem uma arma. Embora muita gente fique inventando aí muitas armas para o diabo, não. O diabo só tem uma arma. Lá em Pedro, você viu lá em Pedro, o diabo, teu inimigo, anda em derredor de vocês, procurando uma maneira de destruir você. Isso na Bíblia chama-se engano. Ou mentira. Satanás só tem uma arma, e a arma do diabo é a mentira. Assim como Deus só tem uma arma, a arma de Deus é a verdade. E o que é a verdade? Eu já falei nessa jornada, né? A Bíblia é a verdade, a lei de Deus é a verdade, todos os mandamentos de Deus são verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, o próprio Deus é a verdade. Então, existe um conjunto de verdades, as Escrituras Sagradas. Então, se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso abrir a palavra de Deus, para que Deus fale comigo, e aí eu consiga analisar a voz de Deus e comparar com as vozes deste mundo, e aí rejeitar a voz deste mundo para seguir a voz de Deus. Tudo isso é uma ação, é uma escolha. Se você escolhe ouvir a voz de Deus, voltando para Hebreus capítulo 3, não é? Hebreus capítulo 3, o texto diz que o Espírito Santo diz: hoje, se você ouvir a voz, não feche o seu coração. Aqui é uma questão muito séria. Muita gente tem fechado o coração aos mandamentos de Deus, aos ensinos da palavra de Deus, por causa dos falsos ensinos e enganos deste mundo.
Inclusive lá no deserto, quando o povo tentou a Deus, a tentação foi justamente essa. Por quê? Porque eles ficaram 400 anos no Egito, dizendo que não tinha nada demais adorar bezerro, adorar o sol, adorar a lua, adorar mulher nua, adorar uma estátua de pedra, adorar o faraó. E agora, quando Deus diz que não é para adorar nenhum tipo de imagem, nem no céu, nem na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas, né? Ou seja, os peixes, os animais marinhos. Então, quando Deus diz que não é para adorar nenhum deles, aí agora o povo lá, o povo que saiu do Egito, cerca de 3 milhões de pessoas, a primeira coisa que eles fizeram, alguém disse para eles, não tem nada demais, vamos fazer um bezerro, vamos fazer uma imagem aqui para gente. Moisés subiu montanha, não sabemos nem o que aconteceu com Moisés, nem se ele vai descer dessa montanha, quem sabe Deus até matou ele lá, então vamos fazer um bezerro aqui para representar a Deus. E o povo chegou perto de Arão e disseram para Arão, nós queremos uma imagem, queremos um bezerro de ouro, queremos um Deus visível que nos conduza para a terra de Canaã. E agora, o populacho, diz o texto de Paulo, né, que o populacho aderiu àquela voz. E aí sentaram-se para comer, para beber e farrear. 1 Coríntios capítulo 10. Eles sentaram-se para comer, beber e farrear. E prostituir-se. Porque o culto naquela época existia a nudez, a prostituição cultica. Ou seja, homens e mulheres ficavam ali ao redor do templo, realmente fazendo orgias sexuais em nome dos deuses, ou para agradar os deuses. Era terrível. Então Deus, quando combateu toda essa idolatria, aí o povo não quis. Então, Paulo em Hebreus capítulo 3 diz assim, hoje, se você ouvir a sua voz, a voz do Espírito Santo, né? Diz o verso 8, não endureça seu coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. O povo ouviu a voz de Deus no trovão, Deus proclamou a sua lei, os 10 mandamentos, Moisés sobe a montanha e agora o povo provoca a Deus. O povo provoca a Deus o quê? Um bezerro de ouro. Leia Êxodo capítulo 32 e 33, você vai entender toda a história. O bezerro é uma provocação a Deus. E Satanás hoje ele quer usar justamente de engano, da mentira, para levar você a rejeitar a palavra de Deus. Ou não dar ouvidos à voz de Deus. E Paulo ele faz um apelo através do Espírito. O Espírito Santo faz um apelo a nós através de Paulo, dizendo, hoje se você ouvir a voz de Deus, não feche o seu coração, não endureça o seu coração como o faraó, não endureça o seu coração como os próprios filhos de Israel, lá no deserto, que mesmo depois de ouvir os 10 mandamentos, de ouvir a voz de Deus, eles não deram ouvidos à voz de Deus e fizeram um bezerro de ouro. Que bezerro você está fazendo para você hoje, meu querido? Qual é o bezerro que está na tua vida hoje? O texto é sério. A gente pensa que não tem nada para aprender nesse texto, mas Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Cuidado com os bezerros. E cuidado com as vozes deste mundo. Aquele que diz que tomar um pouquinho de cerveja não faz mal. Aquele que fica incentivando você a transgredir qualquer dos mandamentos de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 10 diz que aquele que tropeça em um só ponto de todos os mandamentos de Deus, e aqui está todos os mandamentos de Deus, 6.632 mandamentos. Se você tropeça em um só ponto, você se torna culpado de todos. É isso que Satanás quer. Satanás não vai destruir você com uma espada, chegar em você, meter a espada e destruir você. Não, ele vai levar uma mentira, uma mentirinha. E eu quero concluir essa mensagem com mais uma parábola, né? Dizem que um homem, ele tinha feito um pacto com Satanás. De Satanás dar a ele muita riqueza. E aí ele ficou rico, próspero, se casou. E no dia do casamento, ele não convidou Satanás. E aí Satanás ficou chateado. E mesmo assim Satanás foi e chegou lá com um martelo e com um prego.
E aí, quando ele entrou na casa, né? Aí está lá Satanás com a escada botando um prego na parede. Um prego, olha, observe, um prego. Aí ele diz, não, você não, além de você não ter sido convidado, a casa é minha. Satanás disse, tudo aqui que você tem é meu, porque foi eu que te dei. Não se esqueça que você fez um pacto comigo. Mas eu não quero a sua casa. Tudo bem, pode ficar com a casa. Eu só quero que você me permita deixar o prego aqui. Satanás só quer botar um prego, meu querido. Um prego na tua vida que leve você a duvidar de Deus. Questionar as promessas de Deus. Questionar os caminhos de Deus. Questionar a vontade de Deus. E aí ele consegue destruir você. Ele consegue levar você a se apostatar da fé. A acreditar em qualquer mentira. Vou ler o último texto para a gente fazer a oração. Leia comigo Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você encontra Tessalonicenses atrás de Timóteo, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 11. Versículo diz assim, olha. Versículo 11. Versículo 9 diz: o aparecimento de Satanás é segundo... O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, Deus lhes permite que aceitem o erro por darem crédito à mentira. Ora, Deus é livre e Deus quer você livre. Então, se você dá ouvidos à mentira, aos enganos de Satanás, então Deus diz, já que você quer dar crédito à mentira, então você não vai se firmar na verdade. Quem você está ouvindo hoje, meu querido? Que voz você está ouvindo? A voz de Deus, a voz da verdade ou a voz da mentira? Cuidado, porque Satanás hoje, ele não quer que você saia da igreja. Ele não quer que você mude de igreja. Ele simplesmente quer que você obedeça a qualquer mentira. Cuidado com os preguinhos do diabo. Se você permitir Satanás colocar um preguinho só, ele vai colocar qualquer coisa nesse prego. Ele vai colocar qualquer coisa, até mesmo um pedaço de carne podre. Ele vai pendurar nesse prego. E a tua vida vai virar de cabeça para baixo. E você vai parar de buscar a Deus. E você vai se separar de Deus. E você vai acabar perdendo a salvação. O Espírito Santo diz: se você hoje ouvir a voz de Deus, não feche o seu coração. É hora de você tomar uma atitude. É hora de você aceitar a verdade. É hora de você buscar a verdade. É hora de você abraçar a verdade para viver a verdade. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos diante de Ti e é na Tua presença que desejamos viver para todo sempre. Aceita nosso louvor, a nossa entrega, a nossa adoração. E nesse momento, Senhor, que a Tua voz seja ouvida aqui e que possamos hoje crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós e diante de tantas vozes neste mundo, que hoje nós tenhamos o Espírito Santo conosco, nos instruindo e nos preparando e nos habilitando para ouvir somente a Tua voz, para seguir somente os Teus conselhos, obedecer somente a Tua palavra e fazer toda a Tua vontade. Nós oramos, nós agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.